Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro vlog do novo ano aqui em Francis Music Den. Quero desejar-vos, antes de mais, um feliz e maravilhoso 2022, sobretudo com boa música. E, por que não, novos discos que possam, assim, juntar-se às vossas coleções. Tal como eu sempre digo, e se ouvir música é dedicar-nos à cultura, então colecionar discos é uma arte. Devo dizer que me surgiu a primeira dúvida sobre o que criar em termos de conteúdos. Não por falta de inspiração, nada disso. Tenho muito para vos mostrar, esperando que alguém de vocês, dentre vocês, tenha os mesmos discos do que eu, pois isso torna tudo ainda mais fascinante. Contudo, tenho tido diversas pessoas, algumas que eu conheço, outras nem tanto, a questionarem-me sobre a metodologia que eu tenho vindo a seguir aqui no canal. Por outro lado, e já que eu digo claramente que o hard and heavy, portanto, hard rock e heavy metal, é dentro dos géneros musicais aquele que desperta o meu maior interesse, acabo por trazer eventualmente uma certa confusão para vocês nos meus vídeos. Atendendo a que os discos que tenho mostrado são tudo menos de hard rock e heavy metal. Paralelamente, e tal como expus no último vlog, quando vos falei dessa pérola colecionável da banda irlandesa U2, que é o Wide Awake in America, a minha intenção seria dar o pontapé de saída para os discos da banda que eu hoje tenho aqui na minha coleção. A propósito, gostaram do disco? E o disco? É realmente fabuloso, não é? Subscrevam lá o canal e façam-me um jeitinho, ajudando-me a crescer. Além de que dessa forma estão a ser amigos e ainda saberão quando eu carrego novos vídeos aqui em Francis Music Den. O canal é uma forma de estabelecer ligações com novos amigos, especialmente se forem colecionadores. Se não forem colecionadores, ao menos é sinal que se interessam por música. E já não é nada mau. Bom, por isso, até há bem pouco tempo, fiquei na dúvida entre apresentar-vos outros discos ou explicar-vos a metodologia que eu estou a seguir ao falar-vos e mostrar-vos os discos da minha coleção e das histórias que estão por trás deles. Ora bem, porque opto pela continuidade, irei, neste vlog, dar seguimento à história anterior, pois tinha-vos prometido falar-vos de mais discos dos U2. E pego aqui na parte do vlog anterior, onde falo sobre isso. Recordemos então. O dia seguinte seria 25 de dezembro, dia de Natal, sendo que eu iria receber mais presentes. Entre esses presentes estariam mais 2 discos dos U2, que fariam então o princípio da minha primeira discografia. E será esse o tema do próximo vlog. Portanto, estejam atentos, ok? Exatamente. Recebi o Wide Awake in America no dia 24 de dezembro de 1986. E no dia 25, novos discos também dos U2. E eu teria, assim, 3 discos da minha banda preferida de então, quando terminasse os festejos natalícios desse ano. Tinha já também um sistema de alta fidelidade, presente dos meus pais nesse ano de 1986, podendo assim desfrutar de horas maravilhosas a ouvir música e os discos dos quais dispunha até então ainda poucos
para ser franco. Ora, os que vos vou falar hoje aqui são discos que o meu tio, irmão do meu pai, trouxera de Inglaterra nesse ano em que se deslocou a Londres para efeitos de consulta de oftalmologia, já que ele era acompanhado por médicos ingleses. Mas sabem o que achei mais estranho? Receber 2 discos pelo Natal e apenas um pelo meu aniversário. Pelo que deduzo, os meus tios deram mais importância à data festiva do que à minha celebração. De qualquer forma, como eu falei agora há pouco, passei a ter 3 discos da banda irlandesa em 1986, com os 2 que recebi no Natal desse ano. Adivinham quais os discos? Venham comigo até ali à sala e acompanhando-me a retirá-los da estante de discos. Ora, os discos estão aqui, nesta estante. Retirá-los. Vamos voltar para o nosso pouso. Pois é, amigos e amigas. Trata-se de Under a Blood Red Sky e The Unforgettable Fire. Ora bom, estes não são itens colecionáveis, mas os que o meu tio me ofereceu são 2 prensagens inglesas, que valem bem mais do que as portuguesas. Até porque existem diferenças bem notórias, nomeadamente ao nível das capas, que apresentam cores diferentes. Agora que vos contei a história de como estes discos vieram parar às minhas mãos e coleção, vou falar-vos sobre eles propriamente. Comecemos pelo mais antigo, o mini LP captado em espetáculos da banda nos Estados Unidos, na tour de um álbum de 1983 e chamado Under a Blood Red Sky. Eu conheci o disco porque a música Sunday Bloody Sunday passava insistentemente na rádio, bares e discotecas naquela época. Digamos que era um hino de culto. E no Live Aid, o tal festival de que vos tenho falado em alguns vlogs, esta música, ou esta canção, não ficou de lado. Não é a música que eu mais gosto do disco. Um disco que apresenta 8 faixas, excelentemente gravadas, apresentando, por isso, um som muitíssimo bom. Ou as, melhor dizendo, que eu mais aprecio, são logo são a terceira, I Will Follow, e a quarta, Party Girl. Em alguns espetáculos americanos, esta música, Party Girl, era apresentada com artistas e convidados especiais. Aliás, convidadas que subiam ao palco para cantar com o vocalista Bono. Eu lembro-me, por exemplo, de Patti Smith e Chrissie Hynde, dos The Pretenders. E, sinceramente, tenho pena que nenhuma dessas aparições tenha sido registada neste Under a Blood Red Sky. Tratando-se de uma edição que não é a portuguesa, existem algumas diferenças em relação a esta. Eu não tenho forma de vos mostrar no que respeita a este disco, pois tenho apenas esta prensagem e edição em inglesa. A capa exterior é em plástico laminado, tem uma película de plástico laminado a revestir o cartão, tal como a larga maioria. E é assim designado quando apresenta uma película de filme
a revestir todo o exterior, protegendo e defendendo defendendo de cortes, vincos ou até rasgões. Mas a grande diferença está nas cores, tanto quanto eu recordo. Esta minha prensagem tem uma cor mais alaranjada, enquanto a edição portuguesa, por exemplo, é mais avermelhada. O inner sleeve do meu exemplar é de papel ordinário e sem plástico interior, o que deixa o vinil mais exposto a riscos de superfície. Ora, eu não sabendo como é o inner de outras edições, o meu tem a curiosidade, vou-vos mostrar, de ser em papel preto. Mesmo que substitua este inner pelas capas da Mobile Fidelity, que habitualmente uso, eu vou manter este, pois é de facto vistoso. O vinil, como poderão ver, é algo para o flexível. Eu diria ter menos de 100 gramas, não que isso seja um problema, longe disso, mas obriga a algumas precauções, pois posso dizer-vos que azares acontecem sempre. Quanto ao outro disco que me foi oferecido, o The Unforgettable Fire, já posso fazer comparações com uma outra prensagem, pois possuo 2 exemplares. Para quem não coleciona, talvez ache estranho ter mais do que uma cópia de um mesmo disco, mas os colecionadores têm de facto manias estranhas. E por muito que as músicas e canções sejam as mesmas, existem algumas diferenças entre as duas, como poderei mostrar-vos. Esta é a prensagem portuguesa, ela não foi adquirida em nova, tendo sido oferecida por um amigo de isto há alguns anos, e que eu aceitei com todo o gosto. Olhem. E ainda tem o preço marcado na antiga moeda portuguesa, antes do aparecimento do euro. Ora, conseguem ver? Aqui a prensagem inglesa, uma cor algo, eu diria, mais intensa e escura, género, sei lá, ameixa ou mesmo uva. E aqui, agora, a prensagem portuguesa, ligeiramente mais, talvez, carmim. Talvez mais carmim. Eu penso que seja devido à natureza do cartão com que as capas são feitas. Mais rígido e rugoso no caso da inglesa e mais maleável e liso para a edição portuguesa. O grafismo é igual nas duas prensagens, com a imagem do Castelo Slane, em Dublin. No verso também não consta qualquer diferença, com a identificação das canções e a letra da música A Sort of Homecoming. Agora na portuguesa, como veem, A Sort of Homecoming e Track Listing. Ora, já o mesmo não se passa com os inner sleeves. Em cartão, fabuloso, no caso da prensagem inglesa. Na prensagem portuguesa, papel normal. O grafismo, no entanto, é igual, contendo apenas o track listing e os créditos. Isto mantém-se nas duas edições. Quanto ao vinil, propriamente dito,
também constam algumas diferenças, embora vocês não as vejam. A gramagem é ligeiramente diferente. 140 ou mesmo 160 gramas para a inglesa, e eu diria algo como 120, não chegando talvez a 140 gramas, no caso da edição portuguesa, o que o torna um pouco mais flexível. Eu vou tentar mostrar-vos. Portanto, prensagem portuguesa. E aqui a prensagem original inglesa. Talvez um pouquinho de nada mais pesada. Como a prensagem inglesa é mais pesada, o som é menos sujeito a distorções e colorações. Significa isto que o disco, quando colocado no prato dos giradiscos, fica muito mais acoplado e prensado, sendo, pois, menos sujeito a interferências externas. Estes fenómenos não são detectáveis em sistemas de som de entrada, mas à medida que se sobe na cadeia de valor dos sistemas de som e, naturalmente, de preço, começamos a perceber diferenças. Faz parte dos meus planos dar-vos conta disso também, mas não será agora e nem nesta fase. Bom, este disco contém 10 músicas e do qual constam 4 bombas. Bad, que não tem o mesmo feeling das versões live, entre as quais a que está presente em Wide Awake in America, Pride, In the Name of Love, The Unforgettable Fire, a faixa que dá nome ao álbum, que juntamente com Pride constituem as minhas preferidas, e A Sort of Homecoming, uma música algo estranha, mas para mim muito bem concebida, pelo menos esta versão de estúdio. Eu já conhecia Pride e Bad, como vos transmiti no passado vlog. Fiquei a conhecer as restantes com este presente do meu tio. Não é o meu disco preferido dos YouTube, mas tratando-se da minha banda preferida daqueles tempos, tenho em muito boa conta, sobretudo devido à faixa título, The Unforgettable Fire, que considero mesmo extraordinária. Como habitualmente, fica a pergunta da praxe. Tem o disco? Em vinil ou em algum outro formato? Não se esqueçam de comentar aqui em baixo, ok? Como vos digo, este canal serve para fazer novos amigos e estabelecer conexões. Por que não? Comentando e manifestando opiniões. Por hoje é isto, amigas e amigos. Espero que tenham apreciado. Obrigado também por me apoiarem, assistindo aos vlogs. Fiquem bem e com boa música. Até ao próximo vlog com novos discos. Bem-ajam! Tonight